Como uma empresa pode fazer para não estabelecer vínculos empregatícios com prestadores de serviço com CNPJ? Olha que isso tá dando o que falar, né? Principalmente período pós-pandêmico, que as pessoas não... Todo mundo quis virar MEI? O que a gente está chamando de pejotização, né? E a gente tem que ter muito cuidado com o contrato do RPA e o contrato do PJ. RPA é diferente do PJ, né? Sim, o RPA são pessoas físicas autônomas e ela que entrega a nota fiscal de que ela lhe prestou aquele serviço como RPA. Isso livra você de qualquer ônus com relação a isso. Sim. E o PJ, ele é o MEI ou é o CNPJ para alguns casos que nem todos os profissionais podem ser MEI, né? Alguns têm que ser CNPJ. Não tem como eu listar todas aqui, mas digamos que os hipersuficientes não podem ser MEI, como psicólogos, enfim. E a gente tem que ter muito cuidado com 3 coisinhas: onerosidade, subordinação e habitualidade. Se você obrigar tanto que o seu RPA quanto o seu MEI ou seu PJ tenha subordinação à sua empresa. O que é subordinação? Fazer com que você mande. Uma coisa é você entrar num acordo de como vai ser a prestação. Outra coisa é você fazer, você vai ter que fazer. Você tem que cumprir o horário de 7 da manhã até as 5 da tarde. Isso é habitualidade. Onerosidade é você estipular o que ele vai receber por mês. Não é um valor contratual, é você que estipula. E ele seguir as suas regras. O fato dele ser RPA e PJ não vai te livrar de um processo trabalhista e de uma suposta sentença favorável a ele. Porque ele acaba entrando naquelas regras da CLT. Subordinação, habitualidade e onerosidade. O RPA, ele é uma pessoa física que trabalha como autônomo para sua empresa. Sim. E como ele vai trabalhar, isso é contratual. E o PJ, ele é pessoa jurídica que ele presta serviço para sua empresa. Como eles vão trabalhar, é contratual. Só que a empresa tem que fugir, não pode fazer habitualidade, onerosidade e subordinação. Tem que ser completamente senão ele via seu funcionário. Exatamente. Aí fala assim, não, mas eu tenho um contrato com ele. Aí você tem que mandar esse contrato para eu ler. Não, mas às vezes o contrato, se não tiver tudo escrito certinho no contrato. O contrato pode ser o mais possível chegar à barreira da perfeição. Mas se o seu contato for outro, aquele contrato dele, diferente do contato que você tem, vai cair por terra e você vai perder. E ele vai ganhar todos os que tinha direito fosse funcionário. Bem complicado isso. Muito. Tô tossindo também. Chegar por ladinho. Aí vamos àquela pergunta tradicional também, né? É possível ao empregado receber simultaneamente adicionais de insalubridade e periculosidade? De hipótese alguma. A gente não é vedado isso aí, ele por lei, por CLT, ele por lei, e por jurisprudência majoritária. O que ele pode receber é o que for mais favorável a ele, ou a insalubridade ou a periculosidade. O que mais favorável é o que paga mais, né? Exatamente. Que o mais é a periculosidade. Mas existem pessoas que colocam na justiça querendo receber os dois. Não é? Mas não pode. Só pode ser um que for mais benéfico, de pagar mais. Você fica à vontade em que você vai receber, mas o que te pagar mais. Ou a insalubridade ou a periculosidade. Mas existe casos na justiça, tá? Que eu conheço que funcionário, né, saiu de uma empresa e coloca Sim. na justiça pedindo, recebeu periculosidade durante todo o tempo que trabalhou, depois requer direito à insalubridade. E o advogado dá entrada também nisso. O problema tá todo aí. Tá todo aí. Porque até o conhecimento do próprio advogado, quando vai entrar com a causa na justiça, que a gente fala assim, você conhece o direito. Você sabe que aquele trabalhador não tem direito a receber os dois. Sim. Em vez de muitas vezes ele orientar o trabalhador, né, quanto ao que é de mais benefício, que é de menos benefício, não. Eles não orientam o trabalhador. Eles chegam para o trabalhador e falam assim, não,
vamos conseguir, vamos colocar na justiça. O que acontece nesse caso é o imediatismo com relação a não perder o cliente. Porque, infelizmente, nós estamos numa fase que os advogados estão sendo muito menos faturados no mercado, digamos assim. Tá uma área muito complicada de trabalhar. A cada 6 meses se formam no Brasil mais de 10 mil bacharéis. Mas o advogado desse que faz isso, infelizmente, ele vai fazer isso para um cliente, o cliente vai ver que ele fez errado, o juiz vai ver que ele fez errado, ainda teve custo com o perito ainda, que vai ter que ir até o local para poder avaliar, e o perito ainda vai olhar para a cara dele e vai rir, porque ele fez aquilo, sabendo que não tem direito. Por isso que há necessidade de você sempre estudar. Eu, por exemplo, eu faço 2 entrevistas. Eu faço a primeira entrevista para o empregado ou para o empregador, me contar a história da vida dele, do que ele trouxe a mim. E se é um assunto que eu não domino, eu com certeza vou marcar uma segunda entrevista, porque eu vou com certeza estudar aquilo antes de dar uma melhor resposta. Até porque a gente pode esbarrar num negocinho chamado litigância de má-fé. E pra gente que é advogado, que tá sempre ali na lida, é muito ruim, que geralmente a gente tá sempre pegando os mesmos juízes e acaba que, nossa, olha, vem aí... vai chegar com um juiz com a causa daquela ali, vem aí tem como. A litigada de má-fé. Então, quando você procurar um colega para poder contar a sua história, tenta sempre ser o mais claro possível. Porque a gente lida com pessoas todos os dias durante o dia, a gente sabe que pessoas mentem. E acaba que às vezes o advogado entra ali de gaiato, mas infelizmente reverbera em cima da gente, porque quem tem a obrigação de conhecer os fatos, né? É a gente. Sim. A gente que vai levar ali aquela história para o juiz decidir. E então tem que ser ainda mais na seara trabalhista. A gente lida com situações peculiares e estão diariamente mudando, né? Não é igual a seara familiar, por exemplo, que você tem que pagar a pensão. Isso não vai mudar nunca. É fato. Né? E espero que não mude, né? Mas assim, você vai pagar pensão, é fato. Sim. Agora, na seara trabalhista tem a CLT, tem a nova lei, tem a convenção, tem as normas de segurança do trabalhador também. É muito amplo, né? Então, às vezes oriento aqui, a você advogado ou advogada, quando for pegar uma causa trabalhista sobre insalubridade, periculosidade, entre em contato com a Delphi que ele vai te orientar. Isso. A Delphi saca tudo. Não, nunca tudo, né? Sempre um pouquinho. Sempre falta alguma coisa. A gente aprende um pouco. A gente tá sempre atrás do tudo. Mas voltamos aqui a mais uma outra pergunta. Quem é o empregado doméstico? Quem é o empregado doméstico e quem pode contratar empregado doméstico? Eu amo essa fase. O empregado doméstico, só quem pode contratar o empregado doméstico é a pessoa física. Só pessoa física. Pessoa jurídica não pode contratar empregado doméstico. E lembrando que, se a pessoa está trabalhando dentro da sua casa, é um empregado doméstico. É a lei do empregado doméstico. A gente tenta levar tudo ao pé da letra, né? O empregado doméstico é a empregada doméstica que lava, passa, cozinha. Não. Se ele está trabalhando dentro da sua casa, jardineiro, motorista, ele é empregado doméstico. Então é aquela lei. Todas as pessoas que estão trabalhando dentro da sua casa, para você, ele é seu empregado doméstico. Então eu não posso pegar meu motorista. Eu tenho meu motorista particular, que meu carro tá parado aqui fora, né, Flávio? Então eu não posso pegar ele e tá sendo meu motorista particular do dia a dia. Mas tem que ser da doméstico. Sua empresa? Ele é da empresa, mas ele vai dirigir para mim, ué. Não, então, mas se você for contratar ele enquanto pessoa física para sua casa, ele é o seu empregado doméstico. Se você contratar ele na Delphi, ele é seu empregado PJ. Ele é motorista PJ. Esse aqui é o problema, viu? Não é? Por isso que meu piloto de helicóptero, eu tive que mandar ele embora. Porque ele virou doméstico, tava muito tempo contigo, é doméstico. Não, era doméstico, pô. Tava ficando nessa casa, é complicado. Não, pô, todo dia o que ele fazia? Eu quase não saía de helicóptero mais. Entendi. Aí ele pegava o quê? Deixava o helicóptero parado lá, ficava lá em casa tomando um cafezinho. Entendi. Eu falei assim, não, pô, não dá certo, e não. Quem escuta pensa até que é verdade, né, Jurandir? Não, mas é verdade. É verdade, né? Aí, Flávio, fala, Flávio, que é verdade, Flávio. Aquele dia eu não te emprestei pra dar um passeio? Eu emprestei pro Flávio dar um passeio. Dependendo das vezes que você emprestou, foi só o uma Flávio vez entra só. como solidário aí Não, nessa foi rescisão. só uma vez só que ele foi.